aprendemos a ler a Escritura por meio de referências bíblicas. Por exemplo, como está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ponto final. Aí você decora aquele versículo, que na verdade não está escrito desta maneira. Não existe na Bíblia o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas de repente você foi lá ler um versículo só, João capítulo 10, versículo 10. Está lá o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A leitura displicente passou rapidamente, não fez distinção entre ladrão e diabo. Já temos nosso entendimento que foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir, porque assim nos ensinaram. E como nós não lemos o contexto, não percebemos que houve uma fraude, uma fraude intelectual, uma fraude do entendimento nesse texto. Porque nesse texto, na verdade, o ladrão que veio matar, roubar e destruir são os falsos líderes. Aqueles que não foram levantados e enviados por Deus para apacentar o seu rebanho. De sorte que o próprio Jesus diz que eles são ladrões e salteadores. Eles saltam, eles não entram pela porta no aprisco, mas eles entram no aprisco de um modo errado. Ou seja, eles, de um modo a usurpar a autoridade, eles saltam o muro, se fazem, na verdade, líderes do povo e começam então a matar o povo, a destruir o povo, a roubar do povo a fé genuína do Evangelho. Mas por que houve esse grande prejuízo? Porque se o texto está dizendo que o ladrão são os falsos líderes, colocar a culpa no diabo fica bom para os líderes, né? Na verdade, quem disse que o texto se refere ao diabo foi o ladrão. Os ladrões foi quem disseram, não, o ladrão é o diabo, porque assim ninguém vai olhar para eles como sendo os possíveis ladrões a que se refere o texto. Bem, de todo modo, o assunto não são os ladrões, mas é para os irmãos entenderem que uma leitura fragmentada, tomando um versículo por referência, somente um versículo, e olha que ainda diz assim, né? O capítulo tal, versículo tal, parte A, ou parte B, parte C. Ou seja, nem toma o versículo todo, toma uma frase do versículo. Que, na verdade, quando você toma uma frase de dentro de um versículo, que faz parte de um texto, que está dentro de um contexto, que sendo um contexto se torna um texto dentro de outros textos, que estão também contextos, porque a Escritura ela é una. Gênesis a Apocalipse, nós temos ali 66 livros. Entretanto, nós temos um único autor, uma única mensagem, um único falar, que deve ser compreendido à luz da própria exegese que a Escritura faz de si mesma. Quando se toma um versículo, ou uma parte de um versículo, aí cada pessoa diz aquilo que quer. De sorte, então, que é preciso que nós tomemos a Escritura como um todo, como uma unidade, e permitamos que ela diga exatamente qual é o propósito para o qual ela existe para nós, de sorte que neste livro será revelado Deus, a sua criação, a sua obra, o seu propósito eterno e o seu supremo propósito. Então esses 4 temas, o supremo propósito de Deus, a queda do homem, a redenção do homem e o novo homem, são os 4 temas estruturantes de toda a Escritura Sagrada. Se você ler toda a Escritura, atento a tudo o que ela diz em todas as partes, mas com um olhar holístico, um olhar no todo da Escritura, sem isolar as partes, sem você ficar pescando textos dentro, mas no seu conjunto, como uma unidade de sentido, vão perceber que tudo começa com o supremo propósito de Deus. Que a origem da história de Deus com a sua criação, ela parte, portanto, de um tema central, o supremo propósito de Deus. Se a pessoa que lê a Bíblia não sabe, não viu aqui dentro o supremo propósito de Deus, nada do que ela disser fará nenhum sentido. Absolutamente. Porque a pessoa vai tomar os temas desconexos, separados, isolados. E isso é o que gera essa profunda confusão religiosa no seio do cristianismo. Por que o cristianismo
diferentemente da maioria das religiões ditas pagãs, ou orientais, ou espiritualistas, por que o cristianismo é tão fragmentado? Não somente os grandes fragmentos, como a Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa, né? Depois vem o protestantismo, que já se subdividiu em tantas ramificações, depois o movimento evangélico, que não tem identificação absoluta com o protestantismo, e agora o movimento evangélico já se subdividiu em centenas e milhares de denominações evangélicas, cada um com a sua própria doutrina. Na verdade, tornou-se uma grande Babel. É uma confusão de línguas. Porque os cristãos não se entendem. Porque você conversa com um cristão, e aí você fala alguma coisa da palavra para ele, e aí ele vai discordar de você. Você vai discordar dele. Chegar um terceiro, já são 3 partidos. E assim se juntar um assembleano, um batista, um presbiteriano, um adventista, testemunho de Jeová, um católico. E assim você vai ver a briga que vai dar. Tem que conversar num lugar que não tenha faca, nem pedra, nem foice, porque é perigoso dar uma morte. Vocês sabem disso. Então, tudo começa com uma visão do supremo propósito. É porque o supremo propósito precede, inclusive, a criação do universo. Ou seja, o universo ele não foi criado por acaso. Os anjos, os arcanjos, os mundos invisíveis, o mundo visível, o homem, tudo isso não veio por uma obra do acaso. Em tudo há um propósito. Então Deus criou todas as coisas com um propósito. Conhecer, portanto, o propósito de Deus, o propósito original de Deus, que nós vamos chamar de supremo propósito. Daqui a pouco eu vou começar a pregar essa mensagem. Tá? Isso aqui é só para os irmãos se situarem onde eu quero que os irmãos se situem. Então, começando então a entender o supremo propósito, todo o restante fará sentido. Ao falarmos do supremo propósito de Deus, vamos falar também sobre a criação do homem aqui dentro. A sua criação, a nossa criação. Porque em seguida, o Marcos, amanhã, vai dizer como que esse homem criado, então, ele caiu. Porque a queda vai deixar o homem sem condições de cumprir o propósito de Deus. E, ao mesmo tempo, a queda não somente deixa o homem sem condições de cumprir o propósito, como a queda se torna uma condição para o cumprimento do propósito de Deus. Vamos entender isso nas mensagens seguintes. E então, quando se pensar que o homem que fora criado para um propósito caiu e não tem condições de cumprir, aí vem o bispo Josué demonstrando o plano de Deus, que não é um plano absoluto em si mesmo, porque não tem como fim a si mesmo, mas é um plano que vem para criar uma ponte entre o homem caído para conduzi-lo ao cumprimento. Aí vem a obra de redenção. Como que Deus intervém, então, na história humana para redimir o homem? O que é a redenção? Como ocorre a redenção? Como, por tantos anos, nós fomos enganados acerca da redenção? Porque nos falaram acerca da redenção. Nós brigamos em torno dos temas que estão relacionados à redenção. Entretanto, a Escritura demonstra claramente que a obra de redenção é uma das coisas mais lindas e mais belas que se pode contemplar na Escritura, quando Deus, ali, num primeiro momento, ele é revelado como o único e verdadeiro Deus, santo, compassivo, misericordioso, bondoso. Isso na mensagem da queda. Então, uma vez que o homem fora criado por um propósito, que ele caiu, foi redimido, essa redenção vai então levar o homem ao cumprimento original do supremo propósito de Deus proposto. De modo que os dois extremos da Bíblia agora se encontram no seu cumprimento. Aquilo que estava no coração de Deus, que vai alcançar o seu cumprimento, passando pela queda e pela redenção. 4 temas, portanto, constituem essa estrutura da Escritura. São os temas estruturantes: supremo propósito de Deus, a queda do homem, redenção, o novo homem. Isso nós vamos falar nesses 4 dias. Amém? Proposto isso, quero retomar aqui um dos aspectos que eu citei agora há pouco, a questão da compreensão. Os irmãos já pararam para pensar nessa palavra compreensão. O que é compreender? Quando 2 pessoas conversam e elas não se entendem, elas estão brigando, estão na sua subjetividade,
Não tem essas coisas conflitantes entre duas pessoas? Aí a pessoa fala uma coisa, o outro entende o quê? Entende outra. Porque naquele momento, aquela pessoa que está ali com a sua subjetividade, ali a flor da pele, sua sensibilidade, ela só ouve o que ela quer. E o que ela quer ouvir, ainda ouve do modo que ela quer. Então se diz que não há o quê? Compreensão. Mas para a pessoa, para o indivíduo que discute com o outro, no seu entendimento, ele está entendendo. E o outro também está entendendo. Ambos dizem entender, mas não se pode dizer que há uma compreensão. Porque compreensão, compreender, fala de duas partes. A parte de quem fala, a parte de quem recebe. Então, nós temos aqui em mãos a Escritura Sagrada. É obra de Deus. A Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. O autor da Escritura, portanto, é Deus. É o Espírito Santo. Lógico que há os coautores, aqueles profetas, apóstolos, que serviram de instrumentos para trazer a Escritura para nós, do modo como está aqui. Entretanto, a origem, a fonte inspiradora é o Espírito Santo. Portanto, ele fala. E nós, então, que recebemos esse falar por meio da Escritura, é preciso que nós estejamos em sintonia com o Espírito Santo. No sentido de que haja uma compreensão. Compreender no sentido de você, então, captar o sentido daquilo que se diz. Não basta você ler e dizer, entendi. Não. O que nós temos no cristianismo são muitos entendimentos. Mas quanta compreensão nós temos? Ou seja, para haver compreensão, é preciso que a pessoa que está lendo a Escritura, que está recebendo, ela possa captar a intenção daquele que fala. Somente